Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindas a mais um vídeo aqui do nosso canal, do Bela de Moda Íntima. E hoje, como eu tinha prometido, aquele bônus especial no sutiã Leona, estou trazendo aqui para vocês, que é o nosso sutiã sem bojo, que fica um encaixe perfeito no seio da cliente da gente e da gente, né? Muitas vezes a gente não consegue... precisa de uma modelagem e não sabe fazer aquela modelagem, às vezes a cliente tem as costas mais largas e o busto menor, fica bem complicado para quem não sabe, né, fazer a modelagem, complicado de resolver esse problema. Então, eu tenho certeza que vai ajudar bastante vocês, esse vídeo, para quem gosta de fazer modelagem, né, eu sei que tem muitas que detestam fazer modelagem, preferem pegar a modelagem pronta. É muito mais prático, né, imprimir e cortar, mas sei também que tem muitas de vocês que gostam, que tem curiosidade de saber, né, da onde qual as medidas usar, como que vai sair daquela base para sair um sutiã. Então, eu vou mostrar para vocês hoje aqui a base da onde a gente pode começar para fazer esse sutiã, tá, meninas? E se vocês gostam desses conteúdos que eu trago aqui para vocês, se vocês gostam aí do nosso canal, então ativa o sininho, compartilha com aquela amiga que você sabe que ama costura e já deixa seu like, né, meninas? E antes, meninas, de começar o nosso traçado, eu vou falar para vocês o que a gente vai precisar, tá? Então, eu vou tentar mostrar para vocês, tentar passar o que eu sei, tá, meninas? A gente não sabe tudo, são várias formas de fazer, tá? Eu vou passar o que eu sei, o que eu já estudei, o que eu consigo compreender, né? Até onde vai o meu conhecimento, tá? Sei que eu não sou uma expert nisso, mas é o meu conhecimento que eu vou compartilhar com vocês, mas tenho certeza que vai ajudar vocês. Então, eu vou tentar passar a melhor forma possível para vocês compreenderem aí como fazer essa modelagem, tá? Bora lá pra gente começar agora a fazer essa nossa modelagem aí, fazer aquele sutiã bem lindo, tá bom? Então, esse nosso sutiã vai ser um sutiã de renda, tá? Vou fazer o mais simples, que fica mais fácil, né, de compreender. E se você não entender sobre modelagem, né, às vezes tenta fazer, não se frustre, porque realmente a modelagem é uma coisa complexa, tá? E muitas vezes é complicado da gente conseguir compreender, né? São anos aí fazendo modelagem, trabalhando com medidas, né? A gente usa muita matemática também, mas eu sei que não é entendimento para todas as pessoas. Então, se você não conseguir fazer aí, não se frustre. Mas tenta aí, né? Vê o vídeo que eu tô fazendo aí e tenta fazer às vezes com a tua medida aí, fazer um sutiã para você, para ver se vai dar certo, tá bom? A gente vai precisar, meninas. A gente vai precisar do tamanho do busto. Eu tô usando aqui um tamanho que seria um tamanho M, tá? Eu peguei essa tabela no Google, baseado nos tamanhos da ABNT, tá? Então, seria um tamanho M. Então, eu vou precisar do busto, que o meu é 92, o baixo busto, que é 80, já vou mostrar pra vocês o que é, e o raio, tá? Então, eu vou tentar explicar aqui pra vocês. Olha só, meninas, eu sou péssima em desenho, tá? Não sou muito boa nisso, mas eu fiz um esboço aqui pra mim tentar mostrar pra vocês a melhor forma de como a gente vai marcar essas medidas, tá? Então, o que é o busto, né? O busto é essa marcação aqui, ó, que pega no bico do seio, no mamilo, né? Então, a gente vai tirar toda a circunferência do corpo da cliente ou nossa, né? Ou se vocês pegam uma tabela que nem eu peguei, vocês vão tirar toda essa parte aqui. Esse daqui é o tamanho do busto, né? Então, o meu é 92. O baixo busto é bem abaixo aqui, onde termina o nosso seio, tá? Então, essa parte aqui é do baixo busto. E o raio, o que é o raio? Agora, é uma parte bem importante que eu vou explicar pra vocês, porque a nossa base vai ser muito dependendo do raio, tá? Então, eu vou explicar direitinho aqui o raio pra vocês. A medida do raio é como se a gente medisse do meio do seio, no caso do mamilo, até a borda do nosso seio aqui, ó, aonde termina o nosso seio. Então, vindo do mamilo até aqui embaixo é o meu raio, tá? Então, a forma mais fácil da gente fazer essa medida é isso. Coloca a fita métrica, vou mostrar pra vocês aqui, como se fosse vocês fazer ou na manequim ou no corpo da cliente, no corpo de vocês, tá? Então, coloca a fita métrica aqui no bico do seio e mede dali até onde terminar, até o finalzinho ali desse seio, tá? Isso daí vai ser o raio que vocês têm. No seio é fácil, né? Se colocou a fita métrica ali, mediu, você já vai saber qual que é aquele tamanho ali, né? Mas e agora? Como que eu vou descobrir pra mim colocar o meu raio aqui nesse meu tamanho, né? Peguei a tabela lá, eu não tenho esse raio aqui. Então, a gente vai fazer a seguinte forma, meninas. Para o nosso raio aqui, ó, a gente vai pegar a medida do nosso busto, que é 92, a gente vai dividir por 8
uma regrinha que a gente usa, vamos supor assim, né? Uma regra já firmada, que é isso daí para descobrir o raio, tá? Então, eu peguei os meus 92, dividi por 8. Essa medida aqui, ela vai dar 11,5. Desses... Ai, o meu celular tá hoje complicado que não tá focando, né, meninas? Desses 11,5, a gente vai diminuir 4,5 centímetros, tá? Desses 4,5 centímetros, ele vai dar 7. Então, isso daqui é o meu raio, tá? Então, o meu raio vai ser 7, tá? Outra medida importante, antes da gente começar o nosso traçado, que a gente vai ter que ter também, então, a medida do busto é para descobrir o nosso raio, tá? E o baixo busto é pra gente saber aqui, ó, quanto que eu vou fazer na minha base do meu sutiã, né? Porque se eu fizer pelo tamanho do busto ali, vai ficar muito grande. Se eu fizer o tamanho do busto, não vai encaixar o meu seio ali, né? Então, a gente precisa dessas medidas para dar uma modelagem perfeita, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esses 80 centímetros aqui, ó, que é do meu baixo busto, tá? Então, eu peguei os meus 80. Como a gente tá trabalhando com lingerie, né, é tecido, e esse tecido é um tecido que tem elasticidade, aí depende muito de cada tecido, tá? Se você vai tirar 10%, 15%, 20%, a média, mais ou menos, eu vou tirar 15%, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, epa, fiz errado aqui, né? Então, você vai pegar 80 menos 15%. Vocês podem, dependendo da elasticidade do tecido, vocês podem tirar mais ou menos, né? Porque tem tecido que não estica tanto, então você pode tirar menos. Mas 15 seria uma base que meio que pra lingerie a gente sabe que daria para os nossos tecidos, né? Então, assim, esses 80 menos os 15%, ele vai dar 68, tá? Esse 68, eu vou dividir por 2, porque eu vou fazer a metade do meu molde, tá? Como se ele fosse a metade das minhas costas, né? Então, esses 68 divididos por 2, eu tenho aqui 34. Então, eu vou usar essa base aqui depois, essa quantidade aqui pra fazer a minha base, tá? Então, agora, bora lá. Já vocês acho que já entenderam essa parte aqui, né? Se vocês ficar meio confusas, às vezes eu não tô sabendo explicar direito, como explicar direito pra vocês, né, meninas? Eu sou costureira também, não sou professora, então eu não aprendi essa forma de ensinar, né? Mas aí vocês tentam rever aí a parte do vídeo, que eu acho que no final das contas vocês vão entender, tá? Então, olha só, meninas, aqui na minha folha, eu vou esquadrar, vou fazer um risco aqui, ó, tá? Pra mim deixar bem esquadrado aqui, porque a gente vai precisar de 2 vezes a altura do nosso raio. Então, eu pego ali, ó, o meu raio, né, que é 7, que eu descobri essa medida aqui, ó, e o raio, o que que é? Né, do mamilo até aqui, só que o nosso seio, ele é redondo, né? Então, a gente vai usar o raio em toda a extensão do nosso seio. E para fazer uma forma fácil, né, do nosso raio aqui, então, a gente pega a medida de 7, mas a gente multiplica ele, tá? Então, a gente vai fazer ele 7 para baixo, 7 para cima e 7 dos lados aqui, que a gente vai chegar nessa medida aqui, tá? Então, a gente vai fazer um quadrado, como o meu raio é 7, 7 vezes 2, né? 2 vezes o raio do busto, tá? Então, vai dar 14, o meu quadrado de 14. Eu vou fazer uma linha aqui e já vou fazer as medidas certinhas, tá? Esquadra bem o papel pra ficar certinho, porque se vocês não fizerem isso, pode dar alteração na modelagem, né, meninas? Então, vamos lá. Esquadrei ele ali, ó. Vou riscar ele em um dos meus pontos. Então, feito isso, né, aqui tem o 14 por 14, eu vou dividir tanto na largura quanto na altura, tá? Então, eu vou ficar com 4 quadrados, então, eu vou dividir, vai ficar 4 quadrados de 7 centímetros, tá? Agora, eu vou dividir esse meu quadro superior em 4 também, tá? Esse aqui de cima. Então, a metade de 7 aqui da minha medida é 3,5, tanto na altura quanto na largura, tá? Faço essas marcações.
E aqui, ó, nesse quadrado inferior aqui, ó, do lado esquerdo, do meu lado esquerdo, no caso, né? Eu também vou dividir, mas eu vou dividir ele só na altura, tá? Só preciso dessa medida na altura aqui, ó. Estando pronto essa parte aqui, eu vou pegar a minha régua curva, tá? Se vocês não tiverem uma régua curva aí, ó, vocês podem se basear mais ou menos pela fita métrica ali, ó, que fica uma curvatura mais ou menos, né? Ó, a gente colocando ali, ela fica uma curvatura mais ou menos, porque a gente vai pegar desse quadrado aqui, ó, daqui de baixo que foi dividido, de uma altura dele aqui, ó. A altura em si não tem muito regra aqui, tá? Então, vamos supor assim, ó, vou pegar vai unir uma meia curva daqui desse ponto até nessa parte de baixo aqui, tá? A gente vai usar só a metade desse quadro aqui. Então, vamos supor lá, se vocês for fazer a mão livre, seria mais ou menos isso daqui, ó, tá? Ó, mais ou menos isso daqui, ó. Com a minha régua, vamos ver como que vai ficar aqui. Vou usar a minha régua. Ó. A régua fica mais certinho, mas não que vocês não possam fazer, se não tiver uma régua de curva francesa aí, não que vocês não possam fazer, tá? Então, olha só. Claro que com a régua fica muito melhor, né, meninas? Mas vocês viram que dá pra ter uma noção mais ou menos de como fazer a mão livre também, tá? Tanto feito aqui, ó, porque o que que aconteceu, ó, pessoal? Aqui, ó, ele vai acabando reto, né? Mas eu encaixei a minha régua aqui, ó, que ele veio e ficou a curvatura, tá? Ó, então, ele veio e ficou essa curvatura aqui, acabou aqui, só que eu não preciso fechar essa curva aqui, tá? Eu posso dar continuidade nele usando essa parte reta aqui sem problema nenhum, tá? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai medir essa curva aqui, ó, e vai marcar a metade dela, tá? Então, eu coloco a minha fita métrica em pé, porque ela estando em pé, ela vai marcar mais, vai ser uma marcação mais certa, né? Uma marcação mais correta aqui, ó. Então, ó, ela deu 14 aqui na minha fita métrica, então, eu vou marcar aqui no 7, tá? Ó. Marquei aqui no 7 na metade da minha curva. Desse ponto aqui que eu marquei o 7, eu vou fazer uma diagonal aqui, ó, passando pelo meio desses quadrados aqui, tá? Vou marcar 7 também. Por que que eu vou marcar 7? Porque é o raio do meu busto, né? Então, eu vou marcar aqui, ó, onde deu os 7 centímetros. Venho com uma reta, pego esse ponto daqui até lá e marco ali, pra mim saber que aqui é o meu limite do meu raio, tá? Feito isso, eu vou unir os pontos. Eu vou unir daqui até aqui nesse ponto. Eu vou achar um encaixe que dê melhor aqui, ó, nesse meu risco aqui. Aí, já marco desse ponto aqui até aqui embaixo. Lembrando, pessoal, que isso daqui é uma das opções que tem pra gente fazer a parte do bojo. Tem mais opções ainda, tá? Olha só, pessoal, eu já tô aqui, ó, com o meu bojo inferior. Aqui é a base, aonde eu vou costurar essa minha base aqui no meu sutiã. E aqui é o centro, tá? O centro do meu bojo, porque aqui, ó, daqui a pouco vocês vão ver, eu vou fazer outro quadrado desse daqui, ó. É a parte superior, a cava a gente marca por aqui. Então, aqui é o centro, tá? Agora, o que a gente vai fazer? Outro quadrado desse daqui, a gente já tem essa medida aqui, vamos guardar esse nosso bojo aqui. Vamos fazer outro desse daqui, tá? Pra gente riscar a parte superior. Então, olha só, pessoal, vou lá esquadrar de novo o meu papel. É bom a gente ter um esquadro pra ficar mais certinho, né? Se a gente quer trabalhar com modelagem, a gente tem que trabalhar com medidas exatas, né? Aí. Vou fazer a mesma coisa, tá? O mesmo quadrado eu vou fazer 14 por 14, duas vezes o raio do meu busto, tanto na parte, a parte horizontal como vertical, tá? Estando feitas as minhas marcações ali, ó. Eu não tô usando o risco da régua, porque eu não consigo enxergar, a câmera fica aqui, o celular fica na minha frente aqui, eu não consigo enxergar direito as medidas, tá? Então, pra mim é mais fácil usar a fita métrica, mas normalmente eu uso a régua mesmo pra já ir fazendo essas marcações aí.
vocês aí em casa, tendo a régua, dá pra usar, que é a mesma medida da fita métrica, não dá diferença. É só porque eu tô gravando e realmente fica um pouquinho mais difícil da gente enxergar, pra mim poder mostrar pra vocês de uma forma que vocês consigam fazer bem certinho aí, né? Divido o de cima também, tá? 3,5 aqui, que é a minha medida do meu, a metade do meu raio. Tanto na lateral, tanto na horizontal quanto na vertical, tá? Aqui tá certinho, meninas. Aqui a gente não vai precisar usar essa parte de baixo aqui, tá? Como a parte superior do nosso bojo, então não tem necessidade, tá? Então, o que a gente vai começar fazendo aqui? A gente vai marcar meio centímetro nesse risco central aqui, ó. A gente vai descer. Descer meio centímetro. Deixa eu pegar com a minha fita métrica aqui, onde dá um meio que fica melhor pra mim marcar. Tá. Aqui, nessa lateral aqui, ó, a gente vai subir meio centímetro. Pode subir até 1 se quiser aqui, tá? Eu vou subir só meio centímetro aqui. E aqui eu vou subir 1 centímetro. Feito isso, vou fazer minhas marcações aqui, ó, com a minha régua curva. Pode passar um pouco o risco ali, porque a gente vai usar uma medida ali pra fora, tá? E aqui também. Vamos unir esses pontos. Certinho. Aqui, ó, a gente vai medir 1 centímetro saindo pra fora aqui, ó. Mede meio centímetro aqui, ó, e 1 centímetro aqui, ó, tá? Aqui também eu vou medir 1 centímetro também. Agora, o que que eu vou fazer? Vou unir esse ponto que eu marquei 1 centímetro e vou marcar até nesse ponto aqui, ó. Nesse primeiro quadrado aqui, ó, tá? Vou marcar essa parte aqui. Aqui, o que que eu vou fazer pra mim saber, pra mim chegar? Eu vou usar a metade do meu raio, tá? Então, se o meu raio é 7, eu vou fazer um pontinho ali pra mim marcar com a régua, ó. Pego desse ponto aqui e marco 3,5, tá? Que é a metade do meu raio. Então, essa parte aqui a gente pode usar a metade do raio. A metade do raio do busto. Agora, existem várias opções, tá, pessoal? Que aqui, ó, vocês podem tanto entrar 1 centímetro aqui, quanto sair 1 centímetro aqui, pra quando a gente vai fazer, né, uma alça no sutiã, né, se é de tecido, ou... Então, assim, são infinidades, tá? Mas vamos fazer o que eu vou fazer pra mim mostrar pra vocês, tá? Que é um sutiã básico de renda. Eu vou pegar a minha régua curva aqui, ó, e vou unir desse ponto, dessa minha lateral aqui, ó, até nesse primeiro risco aqui desse meu quadrado, e vou fazer uma leve curva aqui, ó. Feito isso, eu vou pegar a minha régua, vou marcar desse ponto aqui, ó, e vou unir até essa parte aqui, ó. Que aqui, o que que é? É normalmente onde a gente corta o bico da renda, mas se quiser fazer no tecido também dá pra fazer, tá? E tá prontinho o nosso bojo superior. Agora, estando pronto essa parte aqui, a gente vai partir pra nossa base, tá, meninas? Pra nossa base, eu já peguei, já colei um papel, porque eu tô usando papel sulfite pra ser fácil de vocês enxergarem, tá? Porque normalmente eu uso papel craft pra fazer minhas modelagens, tá? Mas o papel craft ia ficar meio apagado, ia ficar meio apagado não, ia ficar escuro, né? Pra vocês conseguirem compreender. Então, eu achei melhor fazendo papel sulfite. Então, eu emendei o meu papel. E o que que a gente vai precisar agora, meninas, pra nossa base? A gente vai precisar da altura do nosso raio, tá? Então, a gente vai usar uma vez a altura do nosso raio. E a gente vai precisar dessa medida aqui, ó, pra fazer a largura. Que o que que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer a nossa base do nosso sutiã, né? Então, a largura é o que vai aqui, ó. A largura é o que vai embaixo aqui, ó, né? No baixo busto. E a altura do nosso raio vai ser isso daqui, tá? Então, vamos usar a altura e a largura do nosso baixo busto.
Vou esquadrar também o meu papel aqui, ó, mas eu vou deixar um espaço para baixo, porque depois tem uma base que a gente precisa fazer, então eu vou fazer aqui mais na metade do meu papel aqui, ó, para vocês verem. Eu vou deixar um espaço aqui também, para ter um pouquinho mais de espaço para mim trabalhar. Então, o que eu vou fazer primeiro aqui, meninas? Olha só, deixa eu tentar colocar aqui, ó. Eu vou marcar, então, os meus 34 centímetros, que é aquilo que é toda aquela medida que eu já expliquei no começo pra vocês, tá? Que esses 34 aqui vai servir um tamanho M sem apertar a pessoa, né? Sem ficar aquele sutiã terrível da pessoa estar usando, né? A gente tem que sempre se preocupar com essa parte. E vou fazer a altura do meu raio. Então, eu vou marcar aqui os 7 centímetros. Vou marcar aqui. Já vou fechar esse meu quadrado aqui, que assim eu já consigo explicar pra vocês. Agora, o que eu vou fazer aqui, meninas? Pra fazer a parte do aro, foi uma das formas mais fáceis, assim, que eu achei pra fazer e pra mostrar pra vocês. Tem várias formas, mas essa daqui eu acho que vai ser fácil pra mostrar pra vocês. Eu já tenho a minha largura aqui do meu baixo busto, né, que é do meu tórax. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui, ó, duas vezes o meu raio aqui, ó, 2 quadrados do meu raio na altura, pra mim poder trabalhar com a parte do meu bojo, tá? Tendo feito esses 2 quadrados do raio do meu busto, esses 2 primeiros quadrados aqui, ó, eu vou diminuir 3 centímetros desse meu segundo quadrado aqui, ó, tá? E traço uma linha. Agora, eu vou medir aqui, ó, 5 centímetros na altura e vou entrar 1 centímetro aqui nessa minha largura deste meu primeiro quadrado do raio do busto, tá? Agora, eu vou pegar a minha régua, vou encaixar a minha régua que fique aqui embaixo, eu não posso passar desse risco, tá? Então, eu vou encaixar ela, que ela pegue desse ponto que eu marquei 1 centímetro aqui, até aqui embaixo, tá? Eu vou ver a melhor forma que a minha régua vai se encaixar ali, ó. Pra que ela fique uma leve curva, que vocês já estão vendo que aqui já tá saindo o desenho do aro do nosso bojo, né? Feito isso, vou virar a minha régua, vou vir desse ponto aqui em cima e vou encaixar a minha régua nessa minha curva aqui, ó. Ó. Já ficou a curvatura do meu bojo, tá? Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer aqui um retângulo descendo 2 centímetros, pessoal. Isso daqui, ó, é o mínimo que vocês podem baixar. Então, é o mínimo, tá? Sempre dá pra aumentar mais pra baixo, porque eu prefiro até, na verdade, um pouquinho mais largo, mas eu tô fazendo aqui o que seria a medida do mínimo, pra vocês compreenderem que não dá pra fazer menos que isso, tá? Ó, então, feito isso daqui, ó, fez esse retângulo. Que o que é esse daqui? Essa parte aqui é pra gente costurar o elástico, tá? Aqui vai ficar a parte do nosso aro, aqui, né? No aro. Aí a gente vai virar ainda, né? Acrescentar um pouquinho aqui. E esse daqui é a parte que a gente usa pra elastizar a nossa peça, ó. Certinho? Aqui, eu vou medir o tamanho do meu fecho, tá? Então, eu usaria um fecho de 4 centímetros. Eu vou fazer uma leve curva aqui, ó, nessa minha linha. Então, eu vou unir daqui da onde saiu o meu aro até aqui a parte do meu fecho, tá? Olha só. Ficando dessa forma aqui. Mas como eu já tô fazendo uma modelagem que depois eu vou fazer pra vocês,
a peça para vocês verem como que ficou a nossa modelagem, né? Se a gente acertou, se ficou boa, se vai precisar fazer algum ajuste, eu vou aumentar porque eu quero uma base aqui de 3 centímetros, então eu já vou aproveitar, aumentar a base minha aqui, tá? Pra mim não perder esse meu molde aqui e vocês verem como que eu vou fazer. Eu prefiro ter um pouquinho mais de margem de costura aqui embaixo, tá? Margem pra elastizar. Então, aqui, ó, eu já vou usar essa parte aqui, aí eu venho aqui e refaço aqui o tamanho do meu fecho, meço os 4 centímetros, e refaço a minha curva, que agora ela vai ficar um pouquinho mais pra baixo ali, mas a minha base ficou um pouquinho mais larguinha, tá? Olha aí, certinho? Feito isso, o que que a gente vai fazer? Não tá pronto ainda, tá, meninas? A base em si aqui, ó, tá pronta, tá? O que não tá pronto é que a gente precisa de mais uma medida. A gente vai pegar a nossa fita métrica e vai medir todo esse contorno aqui, ó, desse nosso aro, tá? Pra ver quanto que vai dar essa curvatura aqui, pra ver se a nossa modelagem vai encaixar certinho, porque senão, ó, a minha deu 17, tá? Porque se a gente não encaixar direito ela aqui, fazer maior, né? Ela vai ficar sobrando, vai ficar aquele molde mal feito, né? Então, a primeira coisa que a gente faz é medir essa parte aqui de baixo, que vai ser costurada no nosso sutiã, no nosso aro ali, ó. Olha só, pessoal, aqui a minha, ela tá dando 14, ó. Ela deu 14, tá? Então, eu preciso de, no máximo, 17 centímetros, tá? Então, eu meço essa parte aqui, ó. Ó, essa parte aqui, ó, a minha deu 14. Agora, eu vou medir essa lateral aqui, ó, e essa lateral aqui, ó, tá? Então, eu tenho 14, ó, 14 mais 3, 17, 17, mais aqui, ó, deu 20 centímetros. Então, eu tenho 20 centímetros no total da minha modelagem. O que que eu vou fazer? Lá, pra encaixar lá no meu bojo, eu preciso de 17, né? Então, eu vou diminuir desses 20 centímetros que eu tenho aqui no total, eu vou diminuir aqui, ó, e aqui, ó, que é a parte que eu posso mexer, tá? Deixa eu pegar outra caneta pra mim mostrar pra vocês. A mim tá sobrando 3 centímetros. Desses 3 centímetros que está sobrando, eu vou dividir, vou tirar um pouco aqui e um pouco aqui, tá? Então, vou tirar 1,5 cada lado, tá? Marcando o meu 1,5 aqui, ó, eu venho e refaço essa curvatura aqui, ó. Ou posso fazer ela um pouquinho mais reta, se eu quiser também, né, ó. Eu acho que curva vai ficar melhor. Ó, ficou dessa forma aqui, ó. Essa parte aqui, ó, eu desprezo. E venho aqui, ó, e refaço essa minha parte aqui, ó. Que aí vai encaixar certinho, tá, ó. Essa parte aqui, ó, é a parte que eu vou descartar. Certinho, pessoal? Então, olha só, meninas, eu recortei, colei no papel aqui, ó, pra vocês verem, né? Ter uma visão melhor de como que fica, né? Logo após a gente fazer isso daqui, vocês já poderiam fazer lá na modelagem, tá? Eu tô fazendo aqui porque fica mais fácil de vocês verem, ficou com muito risco aquela minha modelagem lá, então, vou fazer aqui pra vocês. O que que a gente vai fazer? A gente vai marcar meio centímetro, que é a margem de costura, tá? Em toda a volta de toda a nossa modelagem, tanto da base quanto dos bojos, tá? Então, bora lá.
Aqui no centro, não marca a margem de costura, porque aqui é a dobra, tá? Agora, é só cortar essa nossa modelagem e passar para o nosso tecido. E aí, pessoal, vocês gostaram dessa nossa aula? Eu espero que sim, que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like de vocês aí, compartilha com as amigas, deixa os comentários, gosto muito de ver o comentário de vocês, né? Se vocês estão gostando ou não, então os comentários de vocês me ajudam a saber se vocês gostam ou não dos meus conteúdos, né? E isso me incentiva a gravar mais, a trazer o que eu sei, o meu conhecimento para vocês, tá bom, pessoal? Então, beijos, pessoal, e até a próxima!